Você sabia que existem alimentos que você provavelmente come todos os dias e que podem estar piorando drasticamente o seu refluxo? Pois é, muita gente não imagina que aquele desconforto terrível, aquela queimação que sobe pelo peito, pode estar diretamente relacionado com escolhas alimentares que parecem inofensivas. Nos próximos minutos, vou revelar 4 vilões que estão sabotando sua digestão e o melhor de tudo, vou explicar exatamente o que acontece no seu corpo quando você consome esses alimentos. Mas não é só isso. Você também vai descobrir alternativas práticas e saborosas que vão transformar completamente sua qualidade de vida. Se você está cansado de sentir aquela sensação horrível de azia, de acordar no meio da noite com aquele gosto amargo na boca, ou de viver dependendo de antiácidos, esse vídeo vai mudar sua vida. Fique comigo até o final, porque eu vou compartilhar uma dica de ouro que pouquíssimas pessoas conhecem e que pode ser a chave para você finalmente se livrar desse problema. Vamos começar? Olha só, eu sei exatamente como você se sente quando aquela queimação começa a subir pelo peito, não é mesmo? É desesperador. E o pior é que muitas vezes a gente nem desconfia que o culpado está ali, no nosso prato, disfarçado de alimento comum e aparentemente inofensivo. Você já parou para pensar quantas vezes por semana você sofre com refluxo? E quantas dessas vezes poderiam ser evitadas simplesmente conhecendo os verdadeiros inimigos da sua digestão? Vamos direto ao ponto, porque eu sei que você quer soluções práticas e eficazes. O primeiro alimento que você precisa eliminar ou pelo menos reduzir drasticamente é o café. Eu sei, provavelmente você está pensando agora como é que vai começar o dia sem aquele cafezinho sagrado, não é verdade? Mas deixa eu explicar o que realmente acontece quando você toma café tendo propensão ao refluxo. A cafeína presente nessa bebida tão querida pelos brasileiros relaxa o esfíncter esofágico inferior. Sabe aquela válvula que separa o estômago do esôfago? Pois então, quando ela relaxa demais, o ácido estomacal consegue subir com muito mais facilidade, causando toda aquela sensação desagradável que você conhece tão bem. E não é só o café preto não, viu? Aquele cappuccino cremoso, o expresso depois do almoço, todos eles têm o mesmo efeito devastador para quem sofre com refluxo. Você já percebeu que nos dias em que toma mais café, o refluxo parece pior? Não é coincidência. Mas calma, não precisa entrar em desespero achando que nunca mais vai poder tomar uma bebida quentinha pela manhã. Existem alternativas maravilhosas como chás de camomila, erva doce, ou até mesmo o café descafeinado, que pode ser uma opção para quem não consegue abrir mão totalmente do sabor. Agora, me conta uma coisa. Você é daquelas pessoas que adoram molho de tomate bem temperado no macarrão? Ou quem sabe uma pizza caprichada no molho no fim de semana? Pois bem, chegou a hora de repensar esse hábito. O tomate e seus derivados são o segundo grande vilão da nossa lista, e vou explicar exatamente por quê. O tomate é naturalmente ácido, com um pH que varia entre 4 e 4,5. E quando consumimos alimentos ácidos, estamos literalmente adicionando mais acidez a um ambiente que já está produzindo ácido em excesso. Sabe aquela sensação de que o estômago está pegando fogo depois de comer uma lasanha ou uma pizza? É exatamente isso acontecendo. O ácido do tomate se soma ao ácido estomacal e cria uma verdadeira bomba digestiva. E o pior é que muitas vezes a gente nem associa o desconforto ao molho de tomate porque ele está presente em tantos pratos do nosso dia a dia que parece impossível ser o culpado. Mas acredite, reduzir o consumo de tomate pode fazer uma diferença extraordinária na frequência e intensidade do seu refluxo. Você deve estar se perguntando agora o que vai colocar no lugar do molho de tomate, certo? Existem opções deliciosas como molho branco mais leve, molho pesto, ou até mesmo molho de abóbora que fica uma delícia e não agride seu sistema digestivo. A questão é experimentar e descobrir novos sabores que não vão causar todo esse transtorno depois. Vamos falar agora sobre algo que pode surpreender muita gente. Você gosta de chocolate? Aposto que sim. Quem não gosta daquele pedacinho de chocolate depois do almoço ou no lanche da tarde? Mas, infelizmente, esse prazer tem um preço alto para quem sofre de refluxo. O chocolate contém não apenas cafeína, mas também uma substância chamada teobromina, que, assim como a cafeína, relaxa o esfíncter esofágico. É como se fosse uma dupla ação contra o seu sistema digestivo. E não para por aí.
O chocolate também é rico em gordura, especialmente os mais cremosos e ao leite, e alimentos gordurosos demoram mais para serem digeridos, fazendo com que o estômago produza mais ácido por mais tempo. Você já notou como depois de comer chocolate, especialmente à noite, o refluxo parece atacar com mais força? Quantas noites de sono você já perdeu por causa daquele bombom inocente que comeu depois do jantar? Eu entendo perfeitamente que abrir mão do chocolate pode parecer um sacrifício enorme, mas pense comigo o que vale mais: alguns minutos de prazer ou horas livres daquele desconforto terrível? E olha, se você realmente não consegue viver sem um docinho, experimente substituir por frutas secas, geleia de frutas menos ácidas ou até mesmo chocolate branco em pequenas quantidades, que tende a ser menos agressivo para quem tem refluxo. O quarto e último alimento da nossa lista talvez seja o mais difícil de aceitar, principalmente para nós brasileiros que adoramos uma comida bem temperada. Estou falando das frituras e alimentos muito gordurosos em geral. Aquela coxinha crocante, o pastel da feira, a batata frita sequinha, todos esses alimentos são verdadeiros gatilhos para crises de refluxo. Mas por que isso acontece? Alimentos gordurosos e frituras permanecem no estômago por muito mais tempo do que alimentos mais leves. Quanto mais tempo a comida fica no estômago, mais ácido é produzido para tentar digeri-la. É como se você estivesse forçando o seu sistema digestivo a trabalhar em dobro, em triplo. E toda essa produção extra de ácido acaba encontrando o caminho de volta pelo esôfago, causando aquela queimação insuportável. Você já reparou como depois de comer uma feijoada caprichada ou um churrasco com muita gordura, o refluxo parece durar o dia inteiro? Não é impressão sua. A gordura realmente prolonga todo o processo digestivo e intensifica os sintomas. E o pior é que muitas vezes a gente come essas coisas no fim de semana, quando deveria estar relaxando, e acaba passando mal o tempo todo. Mas veja bem, não estou dizendo que você nunca mais pode comer nada disso. A questão é a frequência e a quantidade. Se você come fritura todos os dias, tente reduzir para uma vez por semana. Se adora um churrasquinho, escolha cortes mais magros e complemente com saladas e legumes grelhados. Pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida. Agora, você deve estar pensando que sobrou pouca coisa para comer, não é mesmo? Mas não é assim. Existem tantas opções deliciosas e saudáveis que não vão agredir seu sistema digestivo. Você já experimentou preparar os alimentos no forno em vez de fritar? Fica uma delícia e muito mais saudável. E que tal investir em temperos naturais para dar sabor sem precisar abusar de molhos ácidos? Uma coisa importante que preciso compartilhar com você é sobre o timing das refeições. Você tem o hábito de deitar logo depois de comer? Esse é um erro gravíssimo para quem tem refluxo. Quando deitamos com o estômago cheio, facilitamos ainda mais a subida do ácido. Tente esperar pelo menos 2 ou 3 horas antes de se deitar após as refeições. Eu sei que depois de um dia cansativo de trabalho, tudo o que queremos é jantar e ir direto para a cama, mas esse pequeno ajuste na rotina pode significar noites muito mais tranquilas. Você já tentou elevar a cabeceira da cama? Muita gente não sabe, mas dormir com o tronco ligeiramente elevado pode reduzir drasticamente os episódios de refluxo noturno. Não precisa ser nada exagerado, apenas alguns centímetros já fazem diferença. A gravidade trabalha a seu favor, dificultando a subida do ácido. E falando em hábitos, você mastiga bem os alimentos? Pode parecer bobagem, mas a digestão começa na boca. Quanto melhor mastigamos, menos trabalho damos para o estômago e menos ácido ele precisa produzir. Quantas vezes você come com pressa, praticamente engolindo a comida? Esse hábito precisa mudar urgentemente. Outra questão fundamental é o tamanho das porções. Você é daquelas pessoas que adora repetir o prato? Ou que come até não aguentar mais? Refeições muito volumosas distendem o estômago e aumentam a pressão sobre o esfíncter esofágico. É muito melhor fazer refeições menores e mais frequentes do que 3 refeições gigantescas por dia. Seu estômago vai agradecer. E a água? Como anda seu consumo de água? Muita gente não sabe, mas beber água durante as refeições pode piorar o refluxo porque dilui os sucos gástricos e pode aumentar o volume no estômago. O ideal é beber água entre as refeições, mantendo-se bem hidratado ao longo do dia, mas evitando grandes quantidades durante a comida. Você já ouviu falar sobre alimentos alcalinos? São aqueles que ajudam a neutralizar a acidez do organismo. Vegetais verdes, banana, melão, aveia, todos esses são exemplos de alimentos que podem ser seus aliados no combate ao refluxo. Que tal começar a incluir mais desses alimentos no seu cardápio diário?
E o estresse? Como anda o seu nível de estresse? Pode parecer que não tem nada a ver, mas o estresse aumenta a produção de ácido no estômago. Você já percebeu que em períodos mais tensos da vida, o refluxo parece piorar? Não é coincidência. Encontrar formas de gerenciar o estresse, seja através de exercícios, meditação ou hobbies relaxantes, pode ter um impacto positivo enorme nos seus sintomas. Agora, deixa eu contar um segredo que pouquíssimas pessoas conhecem. Você sabia que o gengibre é um poderoso aliado contra o refluxo? Isso mesmo! O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias naturais e ajuda a melhorar a digestão. Você pode fazer um chá de gengibre ou até mesmo mastigar um pedacinho pequeno antes das refeições. Mas atenção, tem que ser em pequenas quantidades porque em excesso pode ter o efeito contrário. E as roupas que você usa, já parou para pensar nisso? Roupas muito apertadas na região abdominal aumentam a pressão sobre o estômago e podem piorar o refluxo. Quantas vezes você insiste em usar aquela calça que está apertada demais? Ou aquele cinto bem justo? Pequenos ajustes no guarda-roupa podem fazer diferença no seu bem-estar digestivo. Você tem o hábito de fumar? Se sim, aqui está mais um motivo para parar. O cigarro não só relaxa o esfíncter esofágico, como também reduz a produção de saliva, que é um neutralizador natural do ácido. Fumantes têm muito mais propensão a desenvolver refluxo crônico. Não é fácil parar, eu sei, mas pense em todos os benefícios que virão com essa decisão. E o álcool? Como fica nessa história? Bebidas alcoólicas, especialmente vinho e cerveja, são grandes provocadores de refluxo. Elas relaxam o esfíncter e aumentam a produção de ácido. Você já notou como depois de uma noite com bebidas, o refluxo parece atacar com força total? Se você gosta de beber socialmente, tente reduzir a quantidade e evite beber de estômago vazio. Sabe o que mais pode ajudar muito? Manter um diário alimentar. Anote tudo o que come e quando sente os sintomas de refluxo. Com o tempo, você vai identificar padrões e descobrir quais são seus gatilhos específicos. Cada pessoa é única, e o que provoca refluxo em uma pode não afetar outra da mesma forma. Você já considerou procurar ajuda profissional? Às vezes, o refluxo pode ser sintoma de algo mais sério que precisa ser investigado. Não tenha vergonha de buscar orientação médica se os sintomas persistirem mesmo com todas essas mudanças. Sua saúde merece atenção e cuidado. E a postura? Você presta atenção na sua postura. Ficar curvado, especialmente depois de comer, comprime o estômago e facilita o refluxo. Tente manter a coluna ereta, principalmente nas primeiras horas após as refeições. Pode parecer detalhe, mas faz toda a diferença. Agora me diz, você está disposto a fazer essas mudanças pela sua qualidade de vida? Eu sei que não é fácil mudar hábitos de uma vida inteira, mas pense no alívio que vai sentir quando finalmente conseguir controlar o refluxo. Imagine poder dormir a noite toda sem acordar com aquela queimação, poder sair para jantar sem medo de passar mal depois, viver sem depender de antiácidos. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque realmente está comprometido em melhorar sua saúde digestiva, e isso é admirável. Quero que você comente aqui embaixo qual desses 4 alimentos você acha que será mais difícil de reduzir ou eliminar da sua dieta. É o café? O chocolate? As frituras? Compartilhe comigo porque assim posso criar mais conteúdo específico para ajudar você nessa jornada. E se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de deixar seu like. Isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas que sofrem com refluxo e precisam dessas informações. Ah, e se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago dicas valiosas sobre saúde digestiva e bem-estar para essa faixa etária que merece viver com qualidade. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que vive reclamando de azia e refluxo. Você pode estar ajudando alguém a transformar completamente a qualidade de vida. E não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde eu vou revelar os melhores chás naturais para aliviar os sintomas do refluxo instantaneamente. Você não vai querer perder. Muito obrigado por assistir até o final, cuide-se e até o próximo vídeo.